Muitas pessoas dizem que o nosso maior inimigo é aquele que você vê no espelho. Porém, a palavra de Deus nos ensina, em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito que porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nos ensina que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para nós estar firme, para resistir no dia mau. E nos dá a menção da armadura de Deus, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé para apagar todos os dados inflamados do maligno, também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando o tempo todo, que é a base, é o eixo, aí a oração. E se nós formos ver em Gênesis capítulo 4 ali, Abel e Caim, aquela história, nos dá uma menção, o primeiro homicídio que ocorreu aí na história. E tem aquele ditado que seu maior inimigo é aquele que você vê no espelho, e o maior problema não está fora, mas dentro da pessoa. Isso se a pessoa dá lugar ao inimigo. Aí, Caim, o meu ver, ele deu lugar ao inimigo. Ele deu lugar a um sentimento perigoso aí no seu ser, que isso que trouxe raiva, ódio aí de Abel, que ele cometeu esse homicídio. E os sentimentos perigosos, eles transpiram dentro também da própria família. E hoje fala-se, diz que o meio corrompe, eh, que a violência é consequência aí de drogas, bebida, injustiça social, aí do descalabro aí dos costumes. Mas ali em Gênesis 4, ali, se você for ver, Caim e Abel, ele ali não tinha aí parentes, amigos ou inimigos, não havia aí poluição, aí desemprego, violência urbana, e a sociedade não existia ali, a sociedade promíscua. Ali eu creio que o inimigo estava no coração do Caim, e do coração que Cristo nos ensina que procedem os maus desígnios. A ação má vem do coração, primeira pessoa maquina, relacionada à mente, memória, e está alicerçado no coração e vem através das atitudes. As pessoas o que agem, o que mediante com aquilo que está dentro do coração. Agora, Caim, irmão de Abel, receberam a mesma aí carga genética, ouviram os mesmos ensinamentos aí de Adão e Eva, e eles estavam no mesmo lar, aí o ambiente, aí ouvindo aí o seu pai, e todavia Caim, a palavra de Deus nos ensina que ele era do maligno. Aí podemos dizer que hipócrita, e Caim amava a si mesmo. E Abel era temente a Deus, Jeová, servo e fiel, e eu amava a Deus. E nesse lar ali, os filhos ali crescem diferentes, com vocações, aí alma, ser diferente. E eu aprendo também que os sentimentos perigosos aí transpiram até mesmo na hora da adoração. É, e a adoração é uma das prioridades lindas da nossa vida para com Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas é o maior de todos os mandamentos. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E antes aí de Deus aceitar nosso culto aí racional, precisa aceitar nossas vidas. E tem aquela adoração que a gente adora em particular, tem a adoração que a gente adora no coletivo, junto com as pessoas para com Deus. E tem a adoração que é o nosso estilo de vida, na qual Deus está interessado em que nós aqui adoremos a Deus também através das nossas atitudes.
E vida com Deus precede de culto e trabalho, ação aí para com o reino de Deus. E o culto aí precisa aí ser leal, sincero, em espírito e verdade bíblico dentro da palavra de Deus. Aí de acordo aí com os princípios divinos em verdade, aí o culto de Abel, aí foi certo para com Deus. Aí estabelecia a verdade aí de um pecador que precisa ter seus pecados expiados. Ele ofereceu o melhor para Deus. E a oferta de Caim é a de um adorador autossuficiente. Aí Abel oferece um sacrifício ali de sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ali Cristo Jesus derramou seu próprio sangue em favor de nós, pela humanidade, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. E sua oferta ali tipificava o sacrifício de Cristo. E a de Caim, o melhor dos esforços humanos, a oferta de Abel foi superior porque foi pela fé. E a de Caim foi para agradar a si mesmo. E os sentimentos perigosos também se agravam quando nós desprezamos os ensinamentos de Deus. E Caim é chamado ao arrependimento, mas o que ele faz? Ele trava seu coração, endurece seu coração. E se vocês for ver o versículo 6 e 7, porque se é um apelo de Deus para a razão e um interesse o que pelo pecador e pela justiça. E Deus avisa, adverte, coloca sinais o que de alerta no caminho de Caim. Meu filho, não vá, não faça, não veja, não toque, não se misture, não deseja, não se afaste do caminho certo, que é o caminho de Cristo. Cuidado, então, que Deus nos dá as placas de advertência, como ele o que deu também para Caim. Mas Caim, em vez de ouvir a voz de Deus, o que ele fez? Ele endureceu ainda mais o que? O seu coração. E, em vez de fugir do pecado, ele o que? Atraiu o pecado e o consumou. E Caim é confrontado agora por Deus, depois de matar Abel, e responde com uma invasiva hipócrita. Em vez de voltar para Deus com arrependimento, Caim fugiu de Deus e usou aí, tipo, uma máscara para consumar seu pecado, a da mentira, a violência e também a crueldade e da dissimulação. Então, que Caim agiu dessa forma. E também os sentimentos perigosos não ficam encobertos e podem o que passar o que a futuras gerações. E não existe pecado aí que fique encoberto a Deus, tudo vem à tona. Aí o que foi feito às escondidas na terra é visto que pelo Criador. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando todos. E Jeová Pai viu Adão e Eva quando comeram do fruto proibido, viu Caim matando Abel, viu Acã roubando ali aquelas coisas babilônicas ali, viu Davi na cama do adultério ali com Batseba, Ananias e Safira mentindo ali, falando que vendeu a propriedade por tantos, em Atos dos Apóstolos, se não me engano, capítulo 5 ali. Então Deus vê tudo, Ele sabe tudo. Deus é o grande eu sou, Jeová Pai. E a maldição do pecado aí é um terrível peso sobre aí a pessoa que transgride sobre o transgressor. Aí o pecado gera maldição, aí desinstala a pessoa, oprime, esmaga, escraviza, e seu salário é a morte. E Caim não consegue ficar livre da sua memória. Aí a marca era um estigma que não deixaria esquecer a sua desventura. Além disso, ele não consegue ter intimidade com Deus. Se vocês for ver o versículo 16, ali, o versículo 16, deixa eu ver aqui o 16 aqui, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou de Nod ao oriente, o que? Do Éden. Então o que? Ele retira da presença do Senhor e ele não humilha, não chora, não arrepende. Para onde ele vai? Ele vai para Nod, a peregrinação, ele foge, ele fuga, exílio. E a semente do pecado que as pessoas plantam, que você planta, hoje torna-se uma lavoura maldita amanhã. E a descendência de Caim viveu que nas suas pegadas, se vocês for ver ali, Lameque tornou-se polígamo e violento, assassino, enquanto Caim caiu no pecado.
Aí Lameque exultou nele também. E a descendência de Caim se desvia do Criador e se corrompe. Tornou-se uma geração de apóstatas e de gente devassa moralmente, que embrenhou no pecado até que Deus olhou do céu e sentiu náusea e resolveu destruir os pecadores com o dilúvio. Ali, só Noé e sua família que se salvou. Só a partir ali de Sete é que começou a invocar o nome do Senhor. E como será aí a descendência aí das pessoas aí que estão aí? Como será a descendência? O que nós estamos semeando para o reino de Deus? E aquele que planta vento, colhe tempestade. É que nós todos venhamos chegar a Deus em Cristo Jesus, reconhecer Cristo Jesus como único ser supremo, Senhor e Salvador, porque só Jesus salva, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe todos, um abraço, paz.